Olá, tudo bem? Meu nome é César Monzo Freire e eu sou professor associado ao curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre tempo verbal associado à escrita dos nossos trabalhos de formatura, TCC, trabalho de conclusão de curso, TG, independente da maneira como você chama aí na sua faculdade, tá bom? Esse tipo de discussão também pode se valer para análises de iniciação científica, relatórios de iniciação científica, teses de mestrado, doutorado, tanto faz, tá bom? Longe de mim querer dar uma de professor Pasquale aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas é uma dúvida recorrente que eu tenho recebido às vezes de alguns alunos e algumas vezes eu vejo errado em relatórios que eu corrijo, em análises de monografias que eu recebo quando eu sou convidado para fazer parte da banca. Então por isso achei importante trazer esse material aqui para você. Tá? A discussão principal é como eu conjugo meus verbos do ponto de vista de tempo. Qual é o tempo dos meus verbos na minha tese? Tá? Claro que todo mundo sabe quando que você vai usar um passado, um presente ou até um futuro. Tá? Mas eu queria trazer aqui duas observações muito importantes. A primeira delas é que quando nós estamos desenvolvendo um projeto, em geral nós temos relatórios de acompanhamento. Então relatórios que vão destacar o andamento das nossas atividades, em geral, relatórios de, por exemplo, TG1 e TG2, antes da monografia final, que é apresentada no TG3. É comum, então, nesses momentos, que nós escrevamos, que a gente escreva algum verbo no futuro. Afinal de contas, as atividades ainda serão feitas, certo? Então, nesse caso, você pode falar nos relatórios de introdução, nos relatórios de acompanhamento, que determinadas atividades serão feitas no futuro, porque você ainda não fez essas atividades. Então você está passando para o seu leitor a ideia de que aquela atividade será feita, ela vai ser realizada, ela não existe ainda. Tá bom? O problema é quando a gente pega esses textos que foram escritos como acompanhamento no relatório do TG1 e TG2 e usa os mesmos textos lá no TG3. Porque é muito comum, e na minha visão uma maneira errada de escrever esses trabalhos, a gente ir colocando um relatório em cima do outro, como se eles estivessem se completando. Eu já falei várias vezes, mas eu insisto, a escrita da monografia ela é uma atividade à parte, e não necessariamente é interessante que a gente pense que ela é um complemento. Então eu pego o TG1, somo o TG2 e pronto, mais o TG3, mais 2 capítulos e acabou. Não. A gente depois vai ter um vídeo só para como que a gente vai pensar a redação da monografia. Tá? Mas por hora é importante a gente ter em mente que se você faz isso, se você pega o que você escreveu em um trabalho, mais o que você escreveu no segundo e junta com todos os trabalhos, aqui na Universidade Federal do ABC, por exemplo, nós temos 3 disciplinas de TG. Então se você pega para o seu TG3, soma o TG1 mais o TG2 e coloca o TG3, é provável então que você tenha verbos que foram conjugados para o futuro, por atividades que você ainda não tinha feito e iria fazer. Só que depois aquelas atividades já foram feitas. Então isso fica confuso. Tá? Então sempre revise essa questão das atividades que serão feitas que estão no futuro. Tá? Em geral, se você já concluiu a sua tese, as suas atividades elas já estão feitas. Então essa descrição das atividades, dos seus procedimentos experimentais, dos dados que você colheu, em geral essas análises estão no passado. Uma dúvida recorrente que eu recebo bastante é, por exemplo, nos capítulos iniciais, você está descrevendo a sua monografia e você fala que você vai apresentar esse material, por exemplo, no capítulo 4, no capítulo 6. Nesse momento em que você cita que você irá apresentar os relatórios, os seus resultados, num capítulo posterior, é natural sim nesse momento que você use o verbo conjugado no futuro, porque você irá apresentar. O leitor vai ter acesso àquilo mais para frente. Agora, você não necessariamente vai fazer esses experimentos. Então isso é uma coisa que tem que ficar clara. Os experimentos foram feitos no passado, só que os resultados serão apresentados no futuro. Tá bom? Um outro ponto muito importante que tem que ficar claro, e também tem a ver com a construção do verbo que nós usamos, é o quê? É a validade daquele nosso resultado. E em geral a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando nós estamos desenvolvendo um trabalho de engenharia ou um trabalho científico, no caso. Porque quando nós fazemos análises, essas análises em geral elas estão dentro de um contexto, dentro de limitações experimentais ou limitações das nossas hipóteses. Tá? É muito difícil que a gente consiga fazer uma análise que seja geral,
completamente geral para muitas situações. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, você faz um determinado experimento, por exemplo, para determinar o módulo de rigidez de um determinado material. Você quer calcular lá, por exemplo, o módulo de Young, né, de uma determinada substância, um determinado metal, por exemplo. Então você fez um experimento. Então você pode concluir que, com base nos seus dados, com base nas suas amostras, o valor medido foi de... Aí você tem aquele seu valor. Então o valor medido, ele foi de tanto, ele é de tanto. Só que veja que aí você pode ficar na dúvida entre usar valores no presente ou valores no passado, tá? Aliás, você vai conjugar isso no passado ou no presente, né? O que você pode falar é, a minha análise concluiu que este valor, ele vale, ou ele valia para aquelas condições experimentais esse valor. A diferença principal é que quando você fala que aquele resultado vale, ele não é que ele valeu para aquela condição experimental que você encontrou, ele vale ao longo do tempo. Tá? Então, se você traz o seu resultado e conjuga ele no presente para suas conclusões, por exemplo, então você acaba dando a sua conclusão que ela acaba sendo atemporal e vale por um tempo muito maior. Então, quando você faz uma análise e você verifica que para aquelas condições essas suas amostras tiveram resultados ou tiveram conclusões, ou se você acaba concluindo no passado, você conclui com base na sua amostra. É uma análise mais segura do que você de fato observou. Então você pode falar, eu observei esse comportamento para aquelas amostras, eu observei. Então, concluir, você não vai necessariamente colocar no eu para evitar essa primeira pessoa, mas o ponto é, observou-se essa análise, conclui-se, né, foi concluído tal coisa, mas sempre então nessa parte mais foi passado, porque aquilo acabou, aquela análise está finalizada ali naquele contexto. Se você usa um verbo que está no presente, então você acaba trazendo uma extensão muito larga, né, muito grande no tempo, que não necessariamente é coerente, tá? Então é importante, por exemplo, você pode falar em um determinado experimento, né, dando um exemplo, por exemplo, com uma parte térmica. Você avalia dois motores, por exemplo, e você verifica que durante a análise, determinado motor estava mais quente do que um outro. Se você fala que aquele motor é mais quente do que um outro, esse ele está carregando em qualquer condição, ele é mais quente, independente do que você está discutindo. Quando você fala que ele estava naquele momento, naquela condição que você está delimitando do seu experimento. Se você fala que não, essa condição, esse ponto, ele tem uma temperatura maior do que o outro, então você acaba trazendo essa análise para um tempo maior e pode ser então que você confunda o seu leitor nesse sentido ou que você dê uma extensão que os seus resultados não têm. Tá? Você sempre pode falar o que você observou, mas é difícil da gente conseguir extrapolar esses resultados para uma condição genérica, na qual você usaria, por exemplo, um presente que vale para qualquer tempo nesse sentido, e até no futuro continuaria valendo. Tá bom? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. De novo, destacar se você está naquele momento apresentando um resultado que vai ou não ser feito, então você está falando de algo que você realmente ainda não fez ou que você já fez. Você tem que tomar cuidado, se você vai falar que esses resultados serão apresentados, ser apresentado no futuro, tudo bem. Mas você vai apresentar no futuro algo que você já fez. Então diferencia isso. Evita de colocar no seu relatório que no capítulo 5 serão feitos experimentos. Não, esses experimentos já foram feitos. Eles só vão ser mostrados. Tá? Então o fazer experimento está no passado, mostrar os resultados está no futuro. Tudo bem? E por fim, a terceira questão que a gente tem que tomar cuidado é, de novo, essa questão da validade dos nossos resultados. Se você fez uma análise e ela se encerrou, você concluiu alguma coisa para as condições do seu experimento, aquilo está fechado no passado. A sua análise pode ser válida, né, naqueles contextos, mas o ponto é, aquela conclusão está encerrada dentro do contexto que você delimitou. Agora, quando você tem a ousadia, digamos assim, de falar que aquilo é a sua conclusão, né, que aquele resultado vale, ele é daquela maneira, então você pode falar que este parâmetro é maior do que o outro, e não que ele foi ou estava em determinada condição. Quando você fala que aquele verbo está no presente, então você acaba carregando aquele resultado de uma maneira um pouco mais atemporal, e você acaba trazendo uma conclusão então que não está limitada só dentro do escopo do seu experimento, mas também uma extrapolação que você está dando ao longo do tempo. Tá bom? Como é que você está escrevendo a sua tese? Como é que você está escrevendo a sua monografia? Está tomando cuidado com esses tempos verbais?